Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos à terceira videoaula do curso Formação Básica para Professores e Tutores em EAD. O objetivo dessa videoaula é darmos continuidade às discussões da videoaula 2 com as principais ferramentas de mediação pedagógica no AVA Moodle. Por favor, me acompanhe. Na videoaula 2, verificamos que o AVA Moodle possui diversas ferramentas relacionadas com atividades e recursos que, de fato, contribuem para a mediação pedagógica online. Por exemplo, as atividades mais utilizadas como chat ou bate-papo, fórum de discussões, glossário, tarefa, questionários, o wiki, entre outras, assim como também os recursos para a disponibilização de materiais didáticos, tais como arquivo, livro, pasta, página, URL, entre tantas. Especificamente na última aula, nós verificamos algumas perspectivas pedagógicas na utilização dos chats, no fórum de discussões e o glossário. E agora, nós veremos os aspectos pedagógicos relacionados com a utilização das tarefas, das atividades tarefa, questionário wiki e a videoconferência do Big Blue Button. Vejamos então algumas sugestões práticas. De acordo com a professora Lynn Alves, a atividade tarefa possibilita ao estudante se defrontar com o que ela chama de não saber, pois vai mobilizá-lo a buscar resolver problemas ou questões propostas pelo professor ou tutor. Pode ser utilizada quando o professor quer investigar o nível de conhecimento que os estudantes conseguiram desenvolver sobre determinado assunto. Como orientações pedagógicas para essa atividade, nós podemos relacionar: estabeleça e delimite claramente o assunto a ser pesquisado. Estipule o número mínimo e máximo de páginas aceitáveis para essa produção do conhecimento. E atente para as questões relacionadas com as citações bibliográficas em conformidade com as normas da ABNT, visando assim desenvolver competências relacionadas com a elaboração de textos científicos e, sobretudo, respeito à autoria alheia. Como sugestão adicional, solicite que o estudante poste, junto com o texto da tarefa, um relatório de um software antiplágio, por exemplo, o software online gratuito CopySpider, pois assim nós vamos coibir a tentação do plágio acadêmico. Muito importante também fornecer feedback à produção dos estudantes, estimulando e apontando oportunidades de melhorias. E estabelecer um peso nessa avaliação pode ser muito interessante, pois os estudantes também se sentirão motivados a participar em função do peso que possui na avaliação processual. Na atividade questionário, normalmente conhecida como prova, o professor pode configurar testes de múltipla escolha, verdadeiro ou falso, correspondência, enfim, uma variedade muito grande que o AVA possibilita. Cada tentativa é corrigida automaticamente, exceto para as questões dissertativas, e o professor pode optar por fornecer um feedback tão logo o questionário seja fechado. Como estratégia pedagógica, a ferramenta questionário é um instrumento de avaliação das aprendizagens dos estudantes. Assim, um questionário bem elaborado fornece informação crítica sobre o nível de compreensão de um tópico pelo estudante e, juntamente com o feedback, possibilita uma autoavaliação dos pontos que necessitam ser aprofundados, tanto para o estudante quanto para a equipe polidocente. Vejamos aqui algumas recomendações pedagógicas para a utilização do questionário como atividade avaliativa das aprendizagens. Primeiro, estruture as questões utilizando o seguinte esquema. Tem um enunciado, que pode ter elementos visuais ou citações de textos, mais a pergunta com a situação ou problema em análise. Em seguida, poderá incluir, se for um teste de múltipla escolha, afirmações ou opções afirmativas, ou, se for uma questão dissertativa, a opção ou espaço para que o estudante insira suas respostas discursivas. Somente lembre-se que as respostas discursivas elas não são corrigidas automaticamente pelo AVA Moodle, requerendo assim a atenção da equipe polidocente para então avaliá-las. Elabore também questões objetivas com 4 ou 5 opções para cada questão.
e atente para que todas as opções e respostas tenham a mesma extensão textual. As opções e respostas devem ser plausíveis e devemos evitar, sobretudo, pegadinhas. Nas questões dissertativas, evite a utilização de termos vagos, tais como fale sobre, ou o que você pensa de, ou então escreva tudo o que sabe sobre determinado assunto, pois tais termos eles dão margem a muita subjetividade nas respostas. A ferramenta Wiki, enquanto escrita colaborativa, ela possibilita uma escrita em que não existirá apenas um autor, mas todos os sujeitos do processo de ensinar a aprender serão coautores, podendo editar, acrescentar e modificar a produção. Visto que os estudantes de fato não estão acostumados e muitas vezes se sentem melindrados em intervir na produção do colega, é necessário constante intervenção dos professores e tutores ao mediar essa produção coletiva, incentivando assim a sua participação. Em alguns casos, os estudantes podem até mesmo se sentir inibidos em participar. Nesse caso, é recomendável criar grupos menores, talvez com 2 ou 3 estudantes que possuem afinidades entre si. De forma coletiva, o Wiki também pode ser utilizado como uma estratégia de ensino de construção participativa do saber, promovendo o respeito às construções alheias, sendo necessário, assim, estabelecer regras de edição para que sejam cumpridas, e essas regras precisam ser estabelecidas previamente pelo professor ou tutor. Como dissemos, se você preferir, os estudantes também podem ser divididos em grupos de trabalho para desenvolver um trabalho produtivo colaborativo específico e, ao final, torná-los visíveis para todos os participantes. Assim, a ferramenta Wiki ela possibilita o estímulo à participação em redes de colaboração, visto que o produto final depende da ação produtiva de todos os envolvidos. Destacamos a necessidade de ter um objeto de ensino e aprendizagem quando temos uma ferramenta como essa. Temos um objetivo de ensino e aprendizagem em harmonia com o processo educativo dialógico, que contribui para a formação de estudantes críticos de sua realidade. Para finalizarmos, gostaria de falar um pouco sobre o Big Blue Button, como uma importante ferramenta de mediação do AVA Moodle que possibilita a realização de videoconferências online. Visto que essa ferramenta é uma ferramenta assíncrona, é possível conectar no mesmo instante alunos e equipe polidocente para uma aula ao vivo, interativa, uma aula online. Como orientações pedagógicas, salientamos a necessidade de um agendamento antecipado, com dia e horário específico, para que todos possam se planejar. Ademais, não se esqueça de disponibilizar para todos as orientações de configurações mínimas do computador. A videoconferência ao vivo necessita de apoio da tutoria para mediar o chat, porque durante a videoconferência se instala um chat simultâneo e o professor que está ministrando a videoconferência não consegue dar respostas simultâneas, falar e dar respostas simultâneas ao vivo. Daí a necessidade de um apoio tutorial para a mediação do chat. Saliento também a importância de se disponibilizar um espaço para que os estudantes e tutores também participem ao vivo. Não se esqueça de configurar a ferramenta para que a aula seja gravada, principalmente em benefício daqueles que não puderem participar. Certamente, a videoconferência pelo Big Blue Button é uma ferramenta valiosíssima para a implementação da mediação pedagógica online, pois ela ajuda a reduzir o distanciamento transacional dos estudantes, fazendo então aflorar o sentimento de pertencimento. A recomendação da SEAD, da UFRB, é que todo componente curricular ou curso à distância tenha pelo menos aulas ao vivo quando possível. Em síntese, nós percebemos nessa videoaula que a atividade-tarefa requer um direcionamento pedagógico e feedbacks por parte da equipe polidocente. O questionário possibilita a avaliação da aprendizagem e requer cuidados na sua estruturação pedagógica. A Wiki
enquanto ferramenta coletiva de estruturação coletiva do conhecimento, possibilita a construção simultânea de diferentes tipos de textos, estimulando a construção colaborativa do conhecimento em rede. E, por fim, verificamos as potencialidades do aplicativo da videoconferência do Big Blue Button, ao possibilitar a realização de aulas ao vivo, conectando estudantes e equipe polidocente em tempo real. Bem, nós não temos a pretensão de esgotar tais discussões. Além do mais, o Ava Moodle possui outras ferramentas que ainda são pouco usadas e que auxiliam grandemente no processo de mediação pedagógica. Recomendo que leia os textos que fazem parte das referências dessa videoaula e estão disponíveis na biblioteca virtual do nosso curso, com especial destaque para esse artigo da professora Lynn Alves, intitulado Um Olhar Pedagógico das Interfaces do Moodle, publicado num livro de sua autoria. Também verifiquem o material didático elaborado por mim para o outro curso de extensão da UFRB, Moodle para professores e tutores em EAD. E certamente desejo a todos boas pesquisas e bons estudos. Até o nosso próximo encontro.